Olá, meu nome é Kissila Alves Ortiz e eu vim apresentar os resultados da minha pesquisa em iniciação científica com o tema Os impactos da adição de compostos orgânicos no solo para aumento da retenção de água e redução da lâmina de evaporação direta de água. Aqui eu tenho todos os meus coautores. Eu fui orientada pelo professor Leandro Martins e tive o apoio da Funadesp. A capacidade de água disponível no solo é essencial para o crescimento das plantas e depende da diferença entre a capacidade de campo e o ponto de murcho permanente. Fatores como porosidade, densidade, mineralogia e principalmente a matéria orgânica influenciam diretamente na retenção de água. Solos ricos em matéria orgânica apresentam maior capacidade de infiltração e retenção hídrica e menor compactação e erosão. A presença da matéria orgânica e da vegetação nativa também contribuem para a redução da evaporação de água. Esse estudo buscou avaliar se a adição de compostos orgânicos ao solo melhora sua capacidade de retenção de água e reduz a evaporação direta, com o objetivo final de compreender como a matéria orgânica influencia a capacidade de campo e a retenção de água, especialmente em sistemas de produção orgânica. Para esse estudo, foram desenvolvidos lisímetros de baixo custo, utilizando tubo de PVC e manta geotêxtil. Esses lisímetros permitiram medir por pesagem direta a quantidade de água evaporada e drenada ao longo do experimento. No experimento 1, o solo foi saturado e monitorado por cerca de 3 semanas até atingir a sua capacidade de campo, que foi identificada quando não havia mais perda de água por 3 dias seguidos. Foram testadas 2 amostras, uma com solo franco-arenoso puro e a outra amostra com o mesmo tipo de solo acrescido de 30% de matéria orgânica. No experimento 2, os solos foram saturados por submersão durante 4 dias e depois monitorados por um período de 28 dias. Foram testados 2 tipos de solo, um franco-arenoso e o outro franco-argiloso, em diferentes condições, sendo elas solo puro, misturado com composto a 30% e 50% e com cobertura orgânica também a 30% e 50%. Ao todo, foram 10 amostras, sendo 5 para cada tipo de solo. Os dados foram analisados por meio de balanço hídrico, com base na evaporação de massa dos recipientes. Como não houve entrada de água durante o experimento, considerou-se que toda a perda de massa foi devido à drenagem e evaporação. Agora a gente vai para os nossos resultados, que mostram que a adição de 30% de matéria orgânica ao solo aumenta a sua capacidade de campo, confirmando que a matéria orgânica melhora a retenção de água, e isso é mais evidente em solos arenosos do que em solos argilosos. No solo 1, as amostras com cobertura tiveram menor evaporação, com destaque para a amostra 4, com 30% de cobertura, que reduziu em 26,13% a evaporação comparada com a amostra 1. Já o solo com matéria orgânica misturada teve efeito positivo nos primeiros dias, mas essa vantagem foi diminuindo ao longo do experimento. Aqui o gráfico que mostra a evaporação do solo arenoso. E no solo 2, a cobertura teve efeito contrário. As amostras com mulch apresentaram maior evaporação do que com solo cru, indicando que o tipo de solo influencia diretamente no comportamento da matéria orgânica quanto à retenção e evaporação de água. Aqui a evaporação do solo argiloso. E a gente tem que, em resumo, os estudos mostraram que a matéria orgânica melhora a retenção de água e reduz a evaporação direta. Em solos arenosos, principalmente, com o uso de mulch. Mas não temos o mesmo efeito positivo em solos argilosos. Outro ponto importante é a compactação por secagem, que foi observada nas amostras de solo arenoso sem matéria orgânica. Aqui a amostra 1 e 4 que foram compactadas do solo arenoso. E para concluir o nosso trabalho, a gente tem que o lisímetro mostrou-se eficiente de baixo custo, a matéria orgânica beneficiou o solo arenoso com aumento da retenção e menor evaporação, o mulching funciona em solos mais leves, como o caso do arenoso, a produção orgânica ajuda a prevenir a compactação e os solos argilosos não apresentaram os mesmos resultados positivos. Esse foi o meu trabalho, muito obrigada!